Olá! Bora bater um papo sobre uma ideia que parece simples, mas que muda tudo. A diferença entre um país que só fica mais rico e um país que fica, de fato, melhor para se viver. A gente está sempre ouvindo falar em crescimento econômico, né? PIB subiu, PIB desceu. Mas será que esse número, sozinho, diz se a vida das pessoas melhorou? Essa é a grande questão. Então, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender por que damos tanta importância aos números, a gente precisa dar um pulinho lá atrás na história. Foi uma mudança gigantesca na forma como o ser humano enxergava o mundo e a si mesmo. Pensa só, por séculos a visão de mundo era teocêntrica, ou seja, Deus no centro de tudo. Aí, com o Renascimento, o jogo vira. O ser humano passa a ser o protagonista da própria história. É uma baita mudança. E essa nova perspectiva, o humanismo, valorizou demais a razão humana. A gente passou a acreditar que podia entender, controlar e principalmente medir o mundo à nossa volta. E claro, isso incluía medir o nosso próprio progresso. E foi essa busca por medição que nos levou direto para a ideia de crescimento econômico. Uma ideia super poderosa, mas que muitas vezes engana. Porque, e aqui está o ponto central de tudo, crescimento não é a mesma coisa que desenvolvimento. De um lado, então, a gente tem o crescimento. Ele é quantitativo, focado em números. É sobre ter mais dinheiro, mais produção, mais coisas. É o que dá para contar. Do outro lado, a gente tem o desenvolvimento. E aí o papo é outro, é qualitativo. É sobre a qualidade de vida, sobre as pessoas terem mais liberdade, mais oportunidades, mais bem-estar. E tem um economista genial, ganhador do Prêmio Nobel, Amartya Sen, que definiu isso de um jeito perfeito. Para ele, desenvolvimento de verdade é o processo de tirar os obstáculos da frente das pessoas para que elas possam viver uma vida mais livre e com mais escolhas. Essa ideia de emergência sistêmica pode parecer meio complexa, né? Mas a analogia é ótima. Pensa assim, o crescimento é como ter uma pilha de tijolos cada vez maior. Já o desenvolvimento é pegar esses tijolos e construir uma casa, uma estrutura funcional, complexa, onde cada parte se conecta e cria algo totalmente novo e com muito mais valor. Tá, mas se o desenvolvimento é tão mais completo, por que a gente ficou tão obcecado com a ideia de crescimento por tanto tempo? Basicamente, porque durante décadas a teoria econômica tratou os dois como se fossem a mesma coisa. A ideia era, se a economia crescer, todo o resto melhora junto, como que por mágica. E essa confusão não era pouca coisa, não. Olha só essa tabela. Grandes teóricos da economia, como Howard, Dahmer, Solow, todos eles, de um jeito ou de outro, partiram do princípio de que desenvolvimento era, no fundo, sinônimo de aumentar o PIB por pessoa. Mas, felizmente, essa visão começou a mudar. A gente percebeu que só focar no crescimento era um caminho incompleto, às vezes até perigoso. Então, a grande pergunta se transformou. Como uma sociedade pode buscar um desenvolvimento de verdade usando o crescimento como uma ferramenta e não como o objetivo final? A abordagem que a gente tem hoje em dia é bem mais robusta. Ela se apoia em 3 pilares. O primeiro, investir nas pessoas, em educação e saúde, porque gente com saúde e conhecimento é a base de tudo. O segundo, garantir as liberdades, para que cada um possa buscar seu próprio caminho. E o terceiro, criar políticas públicas inteligentes, que gerem oportunidades reais para todo mundo. E aqui tem um ponto que amarra tudo isso. Não adianta só investir em coisas materiais, tipo prédios e estradas. Para a coisa engrenar de verdade, o investimento público tem que ativar o que a gente chama de capital social, ou seja, a confiança entre as pessoas, a cooperação, a participação na vida da comunidade. É isso que fortalece uma sociedade por dentro. Só que conforme a gente avança nesse caminho de investir em gente, em liberdade, surge uma pergunta ainda mais profunda. Afinal de contas, qual é o objetivo final de tudo isso? Para onde a gente está querendo ir? E a resposta para isso não é única, ela depende muito da visão de mundo de cada um. A gente pode pensar em 2 grandes visões sobre isso. Uma delas é a humanista, que vê o progresso como a jornada da humanidade para dominar a natureza e construir seu próprio destino, principalmente através da riqueza material. A outra, a cristã, enxerga a história de um jeito diferente. Nosso papel seria cumprir um propósito maior, onde o mais importante não é a riqueza, mas sim a justiça e o cuidado com o próximo. Essa perspectiva aqui é muito poderosa. Ela basicamente questiona a base de tudo que a gente chama de progresso. Ela sugere que a felicidade e uma vida plena podem existir mesmo sem um monte de riqueza, e que a verdadeira medida de uma sociedade é o quão justa ela consegue ser.
E isso tudo nos leva à reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. A gente precisa se perguntar constantemente que tipo de progresso estamos buscando. Afinal, um modo de vida pode ser chamado de desenvolvido se ele, no fim das contas, representa uma ameaça para nós mesmos e para o planeta? Fica aí a pergunta.